Meu nome é Márcia Prochaska Rodrigues Raiol, tenho 47 anos de idade, nasci em Belém do Pará, vim para São Paulo em 1991, com aquela coisa de, na época, todas as travestis de todas as cidades queriam vir para São Paulo para colocar silicone, né, para modelar o corpo, entendeu? E com isso eu vim para São Paulo tudinho. Foi quando eu comecei a conhecer as drogas, o álcool, comecei a beber também. O crack tava em alta, né, naquela época. Foi quando eu conheci o crack com uma amiga também que fazia programa na Avenida. E acabei ficando drogada na ocasião, entendeu? E comecei a fazer assalto com os clientes, né? Que eu fazia programa. Como eu estava drogada e usava muito álcool, comecei a roubar os clientes. E nisso eu fui presa já em 1997, ali no 35DP. Não, no 27DP, de lá do 27DP me transferiram para o 35DP. Aí já existia a casa de edição de São Paulo, né? E o DP era muito preso junto. Então a gente dormia até no pátio, a gente dormia. Porque a cela lá sempre tinha rebelião e eles sempre quebravam tudo. Aí o GOI vinha bater em todo mundo. Aí ficava todo mundo sem nada, que tocava fogo nas coisas, mandava embora. Aí nisso eu virei pra minha amiga e falei, eu quero conhecer a casa de detenção de São Paulo. Já que a gente está presa, eu fui condenada mesmo, vou ter que ficar 5 anos e 4 meses presa, então já vamos conhecer logo onde tem que ser, né? Já que é pra tirar a cadeia, vamos tirar lá no meio do povo. Aí foi que a gente conseguiu a transferência com o carcereiro, né? Até então, os carcereiros perguntou pra gente por que a gente queria ir pra lá, se estavam maltratando com a gente, se estavam batendo. E não estavam, porque a gente queria ir mesmo. A gente falou com o diretor do 35DP que a gente queria ser transferida pra lá, porque no caso a gente já estava condenada mesmo, e o DP era mais para quem estava sumariando, né? Ainda no processo. E aí a gente foi transferida para lá. Eu e essa minha amiga, a Jéssica de Belém. Isso em 1997, né? Aí eu cheguei, foi um impacto, assim, porque é uma coisa muito grande. Naquela época chegava uma travesti, os ladrões batiam na porta, pá, 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 pá. Chegou elas. Porque tinha visita íntima, mas também as travestis também fazia parte na sexualidade, né? Era uma troca, entendeu? Os ladrões ajudavam a gente, ajudava eles. Não tanto com sexualidade, mas também fazendo uma faxina no barraco, lavando uma roupa, tá entendendo? Não precisava drogar droga, porque hoje em dia parece que as meninas precisam guardar droga, sei lá. Isso segundo os comentários. Mas naquela época ela não precisava guardar droga em partes íntimas, porque tinha os mocó na parede, né, que os ladrões faziam. E ali entrava quilos que os próprios funcionários colocavam para dentro. Eu nunca vi 1 quilo de cocaína como eu vi lá dentro. Tá entendendo? Aí quando a gente chegou, a gente fica na triagem, meu cabelo era grande, cortaram meu cabelo, aí colocaram a gente na Pavilhão 5, que era de origem, que era a Rua das Flores. Aí, como era minha amiga, a polícia me colocou numa cela, no 404E, e junto com uma bicha que já morava lá, né? Pra poder me incentivar, e colocou a outra já com uma de lá. Aí tá, no outro dia a bicha vira pra mim e fala assim mesmo, olha, você já chegou, tudinho, prazer, mas aqui a gente tem que comprar barraco. Ou você se casa, você tem que se virar, porque você vai ter que desocupar minha cela. Aí eu falei, tudo bem então, né? Aí de manhã, naquela coisa de café da manhã, vem os faxina trazer o café, onde solta todos os faxina. Eu já fiquei apavorada, porque já vi aquele monte de homem no corredor. Todos já querendo casar, já queria casar, já queria se envolver. Aí dali foi várias propostas, eu digo, eu vou ter que casar, porque eu vou pra onde? Eu não tenho onde morar, bicho, quer que eu compre um barraco. Aí eu tive que me virar. Aí eu conheci um ladrão que era traficante lá no Pavilhão 5, quis casar comigo, eu fui e acabei casando com ele. Aí ele comprou essa cela, que na época custava R$ 500,
o preço da cela, mas era tudo mobiliadinho, tinha cama, né? Tinha bigorna, tinha chuveiro quente, tinha tapete, cortina, tinha tudo. Televisão, tinha tudo. Aí eu fiquei com ele um bom tempo, aí ele foi transferido, que lá eles transferiu os presos do nada. Se estava dando trabalho, transferia. Aí transferiu ele, eu fiquei sozinha, morando nessa cela. Aí como sempre chegava o travesti lá, e os faxina querendo se casar com as novatas que tava chegando, aí chegou uma travesti chamada Jade. Aí a faxina queria casar com ela, e ele veio e me propôs para mim vender o barraco para ele. Aí eu ia pra onde? Eu digo, não vou vender, vou ficar aqui que meu marido deixou o barco pra mim e eu vou continuar aqui, né? Não sou nenhuma safada, nenhuma cagueta, sou do meu dia a dia aí. Aí isso que ele implicou, fez, que eu acabei brigando com essa bicha na galeria. Nessa hora que eu tô brigando com essa bicha na galeria, veio outra bicha também chamada Silvinha Blá Blá Blá, que já pulou em cima de mim. Aí outra amiga minha, a Tracy, a afinada Tracy, que também era antiga lá na casa de detenção, veio me ajudar. Eu sei que nesse negócio de porrada vai, porrada vem, os faxinas expulsou a gente do pavilhão. Aí vão embora, que aqui não dá pra vocês ficarem. Ou vocês vão pro amarelo, ou vocês procuram outro lugar pra ir. Aí tinha duas opções, que era o pavilhão 5, 4, que é de enfermaria e de louco, que morava uma travesti chamada Tina, e tinha o pavilhão 8, que morava a Luísa, que era uma gay que lavava roupa lá no pavilhão 8. Aí eu falei pra minha amiga, ó, vamos pra lá ver no pavilhão 8, que é melhor, porque lá no pavilhão 4 não tinha muita correria, a gente não tinha visita, tá entendendo? Porque eu sou de Belém do Pará e minha família não vinha me ver. Então a gente tinha que fazer nosso corre, lavar uma roupinha, passar, costurar tudo, e os ladrões chegavam com a gente. Eles eram legal. Aí a gente foi, pediu pros carcereiros lá pra gente conversar com os faxina do pavilhão 8. Não, primeiro fomos falando com a bicha, né? Falamos, Luísa, a gente foi expulsa de lá, a gente queria vir morar aqui. Ela falou, olha, o caso é o seguinte, tem que conversar com a faxina, porque as últimas travestis que passou por aqui vacilaram e desceram de shortinho dia de visita. Então eles foram obrigados a bater nela e expulsar ela, porque ela vacilou. Aí a gente falou, não, jamais, dia de semana tudo bem, a gente sai de shortinho, blusinha, tá normal, mas final de semana não tem como, que tem visita e tem que respeitar a visita. Aí levaram a gente lá pro segundo andar, aí veio aquele monte de homem conversar com a gente. Aí ele falou, não, tudo bem, vocês podem ficar de boa, já tem a Luísa aí. A gente não queria, porque as últimas que passaram por aqui deram trabalho, a gente foi obrigada a fazer o que eles que eles furavam, eles metiam a faca na bunda das bichas mesmo, quando era pilantra eles faziam mesmo. Se não aprontasse, fosse direitinha, eles tratavam a gente super bem. Dava droga, dava cachaça, dava comida, dava cesta que era, como é que chamava? Era que vinha visita, trazia o jumbo, dava jumbo pra gente, que naquela época os drogados de crack trocavam com os traficantes de jumbo, trocava tudo, lençol, trocava tudo, né? E aceitaram a gente. Aí a gente ficou um bom tempo lá, tudinho, lavando roupa, fazendo o que tinha que fazer para poder conseguir as coisas, entendeu? Graças a Deus eu passei bem, não me maltrataram, porque eu soube chegar também no lugar, entendeu? Porque ali é muita maldade, você tem que estar observando em tudo, tá entendendo? Tem que estar ligeiro, tudinho. Aí eu me lembro que trancava a cela e tinha os ninja, que eram os homens que abriam as celas, um funcionário vinha, trancava com o cadeado deles, e eles iam lá, metiam uma chave, abriam e ficavam andando a noite toda pelo corredor. Aí a gente ficava assustada com aquilo. A gente cheirando cocaína, né? Quando trancava, a gente ficava cheirando. E a gente passava, via gato, tinha o bandejão, que era um gato desse tamanho, gordão, que não podia nem maltratar com ele. Nem olhar feio pra ele podia, que senão era pau nas bichas. E ali eu vi muita coisa, ali no pavilhão 8 eu vi, nunca tinha visto 1 quilo de cocaína na minha frente, eu via.
Se eu pedisse, eu ia fazer uma faxina no bar com o traficante. Ah, eu queria comer uma pizza, pai. Ele falava, não, calma que vai chegar, Márcia. Ele arrumava, não sei com o funcionário, não sei com quem, mas chegava pizza, chegava sorvete, chegava tudo que a gente pedia. Então era uma troca de favores, entendeu? Daí foi passando o tempo, em 99 começou a inaugurar as penitenciárias. O 23 penitenciária foi inaugurada porque eles iam explodir lá, não é? Aí começou aquela agonia de transferir preso. Aí, no determinado uma noite, eu tô na cela, o funcionário chamou meu nome, que no tempo era nome de homem, chamou minha matrícula, que é 145.371, que eu ia ser transferida, com um monte de preso. Eu sei que dali jogaram a gente no ônibus, desse ônibus foi pro aeroporto também, não sabia onde era esse aeroporto, jogaram a gente naqueles aviões de carga, que na época era tipo duas celas, uma cela embaixo e uma cela em cima. Ficavam um em cima do outro. Aí abria aquele avião assim, aí a gente entrava e algemando a gente naquele avião. O avião subia, descia, depois que a gente já sabia que cidade a gente já tá. Tá entendendo? A parte que eu falei. E daí me transferiram para o penitenciário de Avaré. De Avaré eu fui rodando, Mirandópolis, Marília, porque eles falavam que era zica brava, porque eu gostava de pegar sol de biquíni e no Carandiru eu podia, só que na penitenciária eu não podia. Aí eu já batia de frente, eu falava, os ladrões estão se incomodando, quem é vocês pra querer se incomodar? Aí eu batia de frente, dali trancava a cela, eles vinham, me tiravam, me davam um pau, me deixava 10 dias no castigo. Dali eu fui pro Carandiru, ou fui pro semiaberto, rodei várias colônias, Bauru, rodei ali Mongaguá, foi as 2 colônias que eu passei. Saí de lá, eu já tive umas cabeças, foi uma lição também, porque até então, antes de eu passar por lá, não tinha respeito pelas pessoas. E ali você aprende a ter respeito pelas pessoas. Muito respeito. Veja que nós estamos falando de detenção, Márcia. Eu queria perguntar para você o seguinte: você, quando estava na detenção, que você chegou lá, você, e mesmo fora antes, porque o massacre na casa de detenção São Paulo, ele foi em 1992, né? Sim. Então provavelmente estava lá no Belém do Pará ainda, né? Não, eu já estava em São Paulo. Porque eu cheguei em 91. Isso, é. Aí você ouviu falar daquele massacre. Depois, quando você chegou na casa de detenção, qual que foi a sua impressão? E você ouvia os presos falarem sobre aquele massacre que foi no Pavilhão 9? Então, eu fiquei apavorado, né? Graças a Deus que eu não cheguei nessa época, né? Menos mal, né? Mas eu vi o sofrimento das pessoas, tem gente que ficou louco, tem gente que via preso gritando ainda daquela época. Tinha muito preso que reclamava, que via sons de presos gritando, entendeu? Eles comentavam também muito pouco, ele não comentava muito sobre esse massacre, entendeu? Ele não comentava muito. Acho que ele não tinha assim, um determinado tempo também, que ele era uma loucura, uma agitação, era gente passando que nem uma feira, ladrão para um lado para o outro, e conversa ali, debate ali, resolve ali. E aí era assim a vida ali. Não. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. Assim, a respeito, você tá ligado? Se você falasse um pouco da sua adolescência, você tá ligado? A convivência com a sua família, você tá ligado? Antes mesmo, até de você entrar no crime, como foi? Eu comecei eu comecei a perceber que eu era homossexual com 12, 13 anos de idade. Depois disso, a minha mãe morreu. Eu fui criada por uma madrinha. Aí, quando chegou aos 18 anos, eu já queria virar travesti. Aí, falei, não, eu vou pra Goiânia primeiro, né? Aí meu pai falava pra mim assim, não, meu filho, você quer ser travesti? Eu aceito você. Só que não seja um travesti, você quer ser prostituta. Eu vou continuar pagando escola pra você estudar, pra você ser alguém, pelo menos. Porque naquela época tinha muita violência, tinha doença, não é que nem hoje em dia que a gente pode sair normalmente na rua, pegar um ônibus, metrô. Não, antigamente não pegava, que o povo queria bater, queria humilhar.
Aí, só que na época da minha escola, eu não continuei a estudar porque eu era afriscalhado e os meninos, na hora de sair, estavam na frente da escola para querer me bater. Aí eu tinha que chamar, o diretor tinha que chamar meu pai para poder me levar para casa, então eu desisti de estudar. Eu digo, então você é puta. Aí daí eu vim pra cá, mas meu pai sempre me apoiou, graças a Deus. Mesmo dentro, quando eu fui presa, ele não veio me visitar na detenção, mas depois de 2 anos que eu estava em Avaré, ele foi me visitar. Eu ainda falei, pai, é muito longe pro senhor vir pra cá, para poder vir me visitar. O senhor é diabético. Ele falava pra mim, não, eu tenho necessidade de te ver, você é meu filho. Aí ele foi me visitar. E ele falava assim mesmo, nossa, que nem um filme. É que nem um filme que eu assisto. Como a experiência na prisão, ela afetou sua saúde mental e emocional, fazendo você enfrentar essas situações adversas, né? Qual a estratégia que você usou para lidar com esse estresse e essa pressão psicológica, né? Assim, como que você enfrentou tudo isso? Não só lá dentro, né? Que você falou um pouco, mas quando você saiu de toda essa experiência, sabe? Esse impacto, né? Lá dentro, assim, para conviver, não é difícil conviver com os presos, né? Porque era muito fácil, tinha que saber ter jogo de cintura, né? Em termos de tudo. Tinha que saber conversar, porque eles tratavam a gente como mulher. Eles falavam, vocês não podem levantar a mão, vocês não podem levantar voz pra gente, que a gente vê vocês como mulher. Então a mulher não pode estar querendo agredir o homem, quem manda aqui é a gente, tá entendendo? Então não era difícil saber raciocinar a mente deles, né? Tinha que saber pensar o que eles estavam pensando, poder agir. Tá entendendo? Teve situações que eu tive que fazer que eu não queria fazer, mas fiz porque eu tinha que, no momento, na ocasião, eu tinha que fazer aquilo porque eu tinha que dobrar o preço, né? Que senão eu ia levar um tapa, tá entendendo? E quando eu saí, eu já sei com uma cabeça melhor, porque eu aprendi a respeitar mais as pessoas, porque até então eu não respeitava, tá entendendo? Porque ela tem muito aquela coisa de respeito. Você tem que andar na linha, tá entendendo? Então serve como lição para poder viver aqui fora. Aqui fora também a gente tem que andar na linha, tem que respeitar o espaço das pessoas. A gente tem nossos direitos e nossos deveres. Você acha que a cadeia foi necessária para você? Eu acho que foi necessário, sim, para me ser uma pessoa melhor. Senão eu ia continuar sendo aquela pessoa de antes, marginalizada, drogada. Tanto quando eu saí de lá, eu parei de usar droga. Foi só um baseadinho, não vou mentir. Mas parei de roubar, fazer coisas erradas. Tá entendendo? Tá me metendo em outras coisas mais graves. Como você falou a respeito, Márcia, da sua vida aqui fora com seus familiares, agora vamos voltar um pouco lá na casa de detenção de São Paulo, né? Sim. Quando você chegou, você teve os problemas com os faxinas, né? E como que ficou, se entregar a situação? Como que foi essa problemática? O cara acabou subindo no seu barraco, né? Que era bem isso, né? Sim. Subia, né? E depois, se teve alguma consequência em cima disso, outros lá não quiseram saber com você o que aconteceu ou não, ou ficou por isso mesmo? Como que foi isso? Fala mais um pouco desse detalhe. Sim, ficou por isso mesmo, porque como ele tomou o barraco, na verdade ele queria um motivo para expulsar a gente e tomar o barraco com as coisas, para não ter que comprar para dar o barraco para a bicha dele. Dali a gente foi expulsa, ela ficou com ele lá. E até então, a gente ficou no pavilhão 8, e a travesti do pavilhão 5 ia fazer programa no pavilhão 8, entendeu? Como a gente foi morar lá, a gente começou a proibir também. Ah, já que a gente foi expulsa daí, também a gente não quer nenhuma menina aqui também não. Porque aqui a gente dá um jeito da gente. Quem quiser vocês que vá para aí, através para aí. Lá podia como é? Falava com o funcionário e ele deixava, liberava de pavilhão a pavilhão, né? Com isso, como que era essa relação de vocês com os funcionários? Não, a gente já era bem respeitoso também. Eles respeitavam bastante a gente. Tudo que a gente precisava, eles davam assistência. Se eu precisasse ir no hospital, que era o pavilhão 4, eles escoltavam a gente, que a gente era escoltada na época, né? A gente não podia ir solta, vinha 2 funcionários acompanhando a gente.
A gente também não subia ao pavilhão 4, ficava só na parte da enfermaria, que o que até atendia a gente era aquele Valério, como é? Doutor Drauzio. Pronto, que era o nosso médico das travestis, porque na época tinha muitos que também tinham doenças, tinha HIV que pegou lá, né? Uhum. Que era uma loucura. Essa questão do HIV também, né, lá dentro. Tinha bastante, amiga. E ninguém queria usar camisinha, era aquela loucura. Quando você estava no pavilhão 8, o crime organizado já estava lá, no 8? Não tinha, não sei. Eu vi. 97? Quando eu cheguei lá, era cada um por si. E os problemas deles resolviam na quadra com faca, entendeu? Valia quem tinha mais dinheiro, quem traficava mais, quem tinha mais força para brigar, tá entendendo? Até mesmo para ter uma travesti na cadeia tinha que ter dinheiro e tinha que ter atitude para sair na faca com outro ladrão. Até o Malavelha, conheceu o Malavelha, que era um detento que era curioso a vida dele, que venceu a cadeia dele, mas como ele passou muito tempo lá, ele venceu a cadeia dele e continuou lá, morando lá, no pavilhão 8, porque ele não tinha mais família, ele estava muito idoso, não tinha para onde ir. Então o governo parece que acolheu ele lá, tá entendendo? Eu vou, mas eu volto. O Mala é um caso do peste, não é só do peste, é um caso inusitado. Quanto tempo no total você ficou presa? E em que cidade você estava quando você recebeu o alvará de soltura? Como é que você fez para voltar para São Paulo? Então, de lá eu fui ao penitenciário e consegui o benefício de semiaberto. Aí eu fui para a colônia de Bauru. Da colônia de Bauru eu fiquei um tempo lá, saidinha normalmente. Na colônia de Bauru, né, que eu passei lá também. Já nessa época já era de coisa, parece. Então você passou nas penitenciárias, onde que é? Não, foi na colônia mesmo, não era de coisa não, era do PCC mesmo. Eu lembro assim. Qual que foi o tratamento, você tá ligado, lá na colônia, tanto dos detentos e dos presos? Assim, como eu era primária na época, eu tive sempre um bom proceder, tanto no DP como no Carandiru, como na penitenciária. Automaticamente, quando você vai transferida, os fascinhos daqui já liga pra mim e já fala. Tá chegando fulana, ela é uma bicha firmeza, tá entendendo? Ela não é pilantra, ela não é cagueta, ela corre com a gente, tá entendendo? Ela vai pra somar. Já chegava, quando a gente chega transferido, pode ser na penitenciária como na detenção, ou de DP para DP, ou de colônia para colônia, a gente já chega, já vai para as ideias, né? Os fascinos chegam, já falam, já deram salve aqui, já sabe quem é você, tudinho, pode ficar de boa, tá entendendo? E vivendo normal, né? Então o dia a dia na casa de detenção, ele influenciou o outro? Então, pois é, porque ia pulando. Quando eu fui transferida de Avaré para Marília, quando eu cheguei lá, os fascinos já sabiam meu nome, já sabia a matrícula, já sabia tudo. Não, Márcia, pode ficar de boa. E eu apavorada com Marília, que eu não gostei de lá. Mas não, pode ficar de boa, tranquila aí, que todo mundo já sabe a tua caminhada, sabe que você é uma bicha pelo certo. Então pode ficar de boa, continua sendo assim, que você vai só ganhar. O que você teria para falar com quem está no sistema prisional do cárcere? Tanto o que seja uma travesti ou ser pegado por outras pessoas. Qual que é a experiência que você traz para essas pessoas para que elas consigam sobreviver lá dentro? Porque você então tem que ter cabeça, tem que ter tranquilidade, tem que ter Deus também no coração, porque aquele lugar é muito maldoso, tá entendendo? Tem gente que se esconde atrás da Bíblia porque não aguenta. É muita pressão psicológica, tanto do lado dos presos como do lado dos funcionários, tá entendendo? A gente tem que saber agir, tá entendendo? Então, tem que agir direitinho na cadeia, porque ali você aprende, pra quando a pessoa sair de lá, saber viver bem aqui fora.
Porque ali você tirou uma experiência que se você não souber viver mais aqui fora, depois que passar por uma cadeia, você desiste, porque é um aprendizado muito, muito forte, tá entendendo? Não tem como não aprender a viver mais depois que quem passou por aquele lugar já aprende a viver. Qual foi os maiores mitos que você viu? Mas esse mito que eu digo é que você ouvia tanto falar e depois você viu que lá não era nada disso. Mesmo você já trazendo nas suas falas, né, que o proceder, né, que você quer o proceder é que manda lá dentro, né? Mas muitas coisas que as pessoas elas falam, chega lá, os caras vão fazer, chega lá, vai acontecer e no fim da história você viu que não era bem assim. O que te marca, o que você tem na sua mente? E sempre quando eu ia transferido, os ladrões falavam logo, tal lugar é assim, tal lugar é assim. Aí eu já pensava logo, não, tem que chegar, viver a situação e saber, tanto pelo lado dos ladrões como do lado dos funcionários. Tipo, eu vou dar um exemplo. Eu teve penitenciária que eu cheguei depois do Carandiru que explodiu, penitenciária nova, as paredes cheirando aí da tinta. Tanto os funcionários, os ladrões no raio 3, lá no fundão, os funcionários não queriam pagar a gente lá, porque não sabia como ia ser a reação dos ladrões, né? Porque a cadeia nova, nem os funcionários sabiam como funcionava lá dentro. Aí foi que a gente bateu o pé com os funcionários para eles poderem entrar para a cadeia, que não ia dar em nada, porque os ladrões sabiam nosso proceder, porque já era eu e mais 2 amigos também já tinham passado pela detenção, e todos que estavam ali conheciam a gente, que também já tinham vindo de lá, então não tinha problema nenhum. Eles chegaram aí no nosso barraco para tirar a gente à força, na força mesmo. E naquela época as travestis usavam gilete para se cortar, aí a gente se cortava, eu tenho um pouco de cicatriz aqui, para poder não sair da cadeia. Porque eles queriam colocar a gente no seguro, e a gente falava, não, no seguro a gente não vai ficar, porque a gente não é safado, a gente não rateou ninguém, a gente não pilantrou com ninguém, os ladrões sabem o nosso procedente, então a gente quer ficar aqui. Mas eles queriam tirar a gente à força, não tiravam porque a gente cortava o braço e batia de frente, jogava sangue na farda deles, aí vinha um monte de funcionário, pegava a gente, batia, jogava no castigo 10 dias, que é castigo fraco, aí depois voltava de novo, não, põe elas lá então de novo, tá tranquilo. E até então também os ladrões também falavam, não, pode deixar elas de boa aí, não é um bicho de 7 cabeças. Ô Márcia, você pode contar pra gente, por exemplo, o Maurício começou a pergunta, você chegou, foi pra casa de detenção depois do massacre. Quando o choque entrava, o quê? Quando o choque invadia, fazia aquelas... Eu não peguei a parte do choque, eu peguei só a parte do... Porque até então, na época eu cheguei, tava muito mais tranquilo, né, amiga? Depois do massacre, todo mundo ficou mais calmo. Tá entendendo? Então tinha a revista normal. Da casa. Tinha aquele monte de funcionários de manhã cedo, ia de cela em cela, e que aí achava tambor de cachaça, que estavam fazendo, que fazia cachaça, né? Aqueles tamborzão debaixo da cama. E sempre tinha um laranja pra segurar, né? Sempre tinha um laranja, mas não, já era mais tranquilo em termos de polícia. Eu não peguei esse choque assim, que nem o GOI entrava no DP, eu peguei. Que virava cadeia e tocava fogo, quebrava tudo, aquela loucura, e o GOI vinha, batia em todo mundo de cueca, corria naquela fila indiana, né? Colocava isso numa fila indiana, pra correr, a gente apanhava daqui até lá no final. Já chegava lá, eu caía no chão desmaiado. Porque era muita porrada que a gente pegava. Você ficou com alguma sequela dessas surras que você levou? Não, graças a Deus não. A Rua das Flores, enfim, ficou muito conhecida. O Drauzio trouxe bastante, né? Sim, a Rua das Flores ali era o quarto andar, que era do barraco 1 até... Na minha época eu peguei até o 13º barraco. E geralmente era tudo travesti, ou então gays que se vestiam de mulher, porque elas achavam que era mulher. Aí morava sempre de 1 ou 2. Ou então, quando a travesti era casada com um ladrão, o ladrão comprava cela
Para travesti, ela morava sozinha. Quem era casado, o funcionário vinha, abria com o cadeado dele. O marido vinha e trancava com o dele, porque as casadas não podia abrir a ventana e nem podia ir para a ventana da porta. Era sempre com cortina trancada, não tinha acesso, a bicha casada não tinha acesso a conversar com outro homem nenhum, muito menos com outro travesti, e não podia pegar sol. Quando descia pro sol, tinha que pôr uma blusa folgada, uma calça folgada, do lado do seu marido, de cabeça baixa, não podia levantar, nem para um lado nem para o outro, como eu já falava que estava olhando um pouco para outro ladrão. Tinha as travestis também que fazia programa, se trocava por droga, por jumbo, tá entendendo? Mas ali nenhuma era amiga de nenhuma, que uma queria ser melhor do que a outra, tá entendendo? Que sempre foi assim. Uma queria ser mais bonita, uma queria ser mais isso, mais aquilo, a mais rica. Não tinha aquela união. Sempre saía a briga delas, sempre saía a confusão na Rua das Flores das bichas vacilar, e os ladrão bater mesmo de pau, dar facada na bunda, que o pilantra na época levava facada na bunda, se vacilasse, eles metiam mesmo a facada na bunda e mandavam pro amarelo. E tinha também ali na Rua das Flores, passavam também os rapazes que vendiam as coisas, né? Pilha, os correria. Era interessante essa parte. Fala um pouco para nós dessas correrias aqui. Porque ali no centro, o que eles vendiam ali? Se eles vendiam as coisas para vocês, para as meninas? Eles vendiam tudo, de linha, droga, cachaça, radinho, aqueles radinhos de pilha, um radinho amarelo que tinha na época, era uma caixinha que fechava e todo mundo queria comprar aquilo. Vendiam de tudo. Vendiam shampoo, sabonete, preço barba, droga, tudo que tinha, eles ficavam subindo e descendo. Justamente eles faziam as correrias deles para usar a droga deles, né? Naquela época tinha, Márcia, os setores, né? Assim, tipo, o setor era dobradiça, ainda aquelas empresas lá embaixo. Tinha um setor de coisa de roupa, né? Aquele negócio de prendedor de roupa, tinha o da bola. Tinha o da bola. Tinha, deixa eu ver o que mais. Eu acho que era só que eu me lembro. Tinha os faxina. Tinha o setor da lavanderia, que era da Chica, que era do segundo andar, que era a única que morava no segundo andar lá no pavilhão 5. O restante morava no quarto andar, que era a Rua das Flores. Tinha o quê? Tinha no pátio, tinha a macumba do lado, a igreja do outro. E a relação com os caras que chegavam lá, que vocês sabiam que, por exemplo, os caras caguetou, ou era estrupador, ou era pedófilo, né? A gente sabe que muitos iam direto para o amarelo, mas passavam algum tempo, alguns desciam. Qual que era a relação quando vocês descolavam quem eram esses caras? Então, eu mesmo tratava todo mundo como igual, porque eu não podia cobrar nada, eu não podia chegar e falar, porque você fez isso, porque... a gente, na verdade, a gente era chamado como puto na época. A gente não bebia no copo, nem comia na mesma colher dos ladrão, nem fumava o mesmo baseado, porque não podia. Então, eles, na verdade, os ladrões, eles viam a gente como puto, né? A gente não tinha atitude. Eles falavam, não, vocês são mulher, vocês não arruma confusão com ninguém. Então, independente de ser um traficante, de ser um cagueta, eu deixava para eles se resolvem para lá. O meu papel aqui é tirar a minha, fazer uma faxina aqui, entendeu? Fazer um ladrão rir, que também às vezes era uma psicóloga para eles. A gente ia contar uma piada, a gente via um sorriso de um ladrão, entendeu? Tinha muito ladrão que era sério ali, a gente ia fazer uma palhaçada, a gente arrancava o sorriso deles. Porque ali é muita maldade, a mente deles era totalmente com maldade, tudo que eles viam com maldade. Então, a gente fazia uma palhaçada, uma brincadeirinha, a gente via um sorriso naquele rosto sério, né? Você comentou sobre os casamentos, né? Aí eu fiquei, enfim,
pouco curiosa, vocês organizavam uma cerimônia? Como Não, um filme, não. Sei, você já Não, assistiu? o filme é totalmente diferente, não tem nada daquilo. Fala um pouquinho pra gente. por favor. Então, os casamentos das travestis é só o conversado. Eles chegavam, não, quero que você vai ser minha, eu vou pôr você no barraco, não vai faltar nada. E não faltava mesmo, eles davam cela com tudo, com chuveiro, com bigorna, televisão, rádio, lençóis, os melhores colchos, as melhores cobertas. Mas como eu falei, isso ficava trancado, não podia ter acesso, não podia nem abrir a ventana nem atrás e nem na frente. E ali quem só entrava era o marido da gente, não podia entrar outro tipo de ladrão, a gente nem podia conversar com outro travesti. Porque o nosso marido já achava que a gente estava mandando mensagem ou recebendo mensagem de outro ladrão, entendeu? E sobre o filme, né? Você comentou que você assistiu o filme. Sim, assisti. O que você achou daquela representação feita? Não, ali quem viveu não é nada daquilo. É totalmente diferente daquilo. Tem algumas coisas que ainda vai, que se vê ainda, né? Mas a realidade mesmo não apareceu. Eu já vi no pavilhão 8, eu cansei de ver o corpo de ladrão que vacilou, todo furado que nem porco, em cima daqueles carros de ferro, e vi na galeria empurrando o corpo do homem, aquele monte de ladrão atrás, e eles falavam só abre, abre, e ele só encostava na parede pro cadáver passar. Eu já tô olhando da minha ventana no pavilhão 5 e olhar pro amarelo e só ver o corpo do homem ali pendurado e aquele monte de faca entrando no corpo do homem, eu apavorada com aquilo. Meu Deus do céu, e agora, Senhor? Será que vão querer me furar também? Aí eu pensava, não, ali ele fez alguma coisa, ele vacilou, ou ele caguetou, estrupou alguma criança, ou bateu na mãe, alguma coisa ele fez de muito errado para ser cobrado, né? Você se considera abolicionista penal e por quê? Abolicionista do quê? Abolicionista penal é tipo aquela pessoa que, você tá ligado, acha que, por exemplo, não deveria existir cadeia. Né? Não, tem que existir sem cadeia, sim, porque a gente erra, tem que ser cobrado, então tem que ter um lugar para ser cobrado. E a cadeia ensina muita coisa, não sei como é que tá hoje em dia, entendeu? Como é que funciona, porque tem tudo uma regra, tem tudo um respeito, a gente tem nosso direito, nossos deveres, tá entendendo? Você não pode falar um palavrão com uma pessoa que você é cobrada, você não pode fazer uma coisa errada pra uma outra pessoa que você é cobrado, tá entendendo? Então é uma experiência, como eu falei. Antes de eu ir, eu era uma pessoa. Depois que eu saí de lá, eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu aprendi a viver, a respeitar, a não agredir com palavras, nem fisicamente as pessoas, que antigamente discriminava todo mundo, tá entendendo? Queria agredir as pessoas com palavras, fisicamente. E depois que eu passei por lá, eu vi que não era nada daquilo, que a gente tem que respeitar o próximo. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Márcia. Quando você saiu da cadeia, eram as pessoas que te conheciam, certo? Que sabiam que você saiu da cadeia. Qual foi o tratamento dessas pessoas para com você, assim? Elas olhavam para você e falavam assim, tá, mas saiu da cadeia, sabe? Qual que foi? As que você já conhecia e você já sabia? Pô. Então, quando a gente sai, sempre tem um apoio. Sempre você encontra mais quem você conheceu lá. Eu mesmo, quando eu saí, eu encontrei só as mulheres trans que passaram por lá e os ladrão que tirou comigo lá, entendeu? Foi que me apoiaram também na rua, tá entendendo? Ó, o caminho que você quer seguir, estão aqui com você, te dá um apoio, que você é firmeza. Eles reconhecem também muito isso, os ladrão, quando a gente sai da cadeia, se a gente foi uma pessoa tranquila, uma pessoa que não vacilou, quando sai para aqui na rua, eles dão maior força. E eles me deram bastante força, tá entendendo? Pra seguir, tá entendendo? Eles falam, você tem duas escolhas, você procura esse caminho aqui, ou tem esse outro caminho também aqui para você continuar. Se você quiser arma, a gente te dá. Se você quiser droga para você vender também, a gente te favorece. Aí vai foi da minha mente querer escolher o que eu queria, entendeu? Aí foi que eu desisti do crime. Até então, eu continuei. Quando eu saí da cadeia, eu morava na Baixada do Glicério, lá na Sé. Na época que teve até aquele... que pararam lá, o PCC pararam aquela Baixada do Glicério. Quando pararam, não sei quantas cadeias que pararam a Baixada do Glicério também, que fecharam os comércios,
tudinho, que ninguém podia abrir os comércios, que o PCC mandou fechar tudinho. Eu tava lá nessa época, mas eles sempre foram bem. As irmãs também, que eram mulher deles, que chamavam de irmã, a maioria traficante, então elas faziam arrombamento, 55, tudo maravilhosa, tudo humilde, mas também porque já sabia da procedência, da minha procedência atrás, entendeu? Porque se eu tivesse uma procedência boa, não ia ter portas abertas para mim quando eu saísse. Eles iam falar, não, isso daí é vacilona, isso daí é nóia, isso é pilantra, cagueta. Não, sai fora. Ninguém aceita. Márcia, eu queria perguntar para você, depois de tudo isso, e a família, Márcia, sabe? E a sua família hoje, tá ligado? Quando você saiu, sempre Então, quando eu saí, a minha família me apoiou bastante. Meu pai queria que eu fosse pra minha cidade, tudinho. Depois que eu saí, eu fiquei um tempo aqui em São Paulo, depois fui pra lá. Fiquei com a minha família, meu pai sempre querendo me ajudar. Ó, meu filho, seja assim, seja trabalhador. Ele era dono de loja, entendeu? Ele queria que eu trabalhasse e eu não queria trabalhar, eu queria ficar na prostituição mesmo. De lá eu fui pra Brasília, fiquei um tempo em Brasília. Aí ficava indo de Brasília pra Belém do Pará, vinha pra São Paulo, saía viajando, escolhia um estado, passava um tempo e voltava pra casa, né? A última vez que eu foi para a Europa em 2012, que eu fui e voltei deportada em 2018. De lá. Foi a última vez, foi quando eu perdi meu pai, que meu pai era maravilhoso comigo, que eu tava lá na Itália. Aí meu pai veio a falecer por consequência da diabetes, que ele já tinha muito tempo. Tá entendendo? Mas meu pai, minha família, meus irmãos sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Eu não sou uma mulher trans, assim, hoje em dia, uma médica, uma profissão boa, porque eu não quis mesmo, que eu fui sem vergonha, eu não quis mesmo, porque apoio da família, escola particular, meu pai sempre me deu, curso de inglês, na época tinha curso da datilografia. Eu peguei na época de datilografia, desde criança, minha família sempre me apoiou em tudo. Até mesmo quando eu virei travesti, meu pai falou assim mesmo, que eu falei pra ele assim, meu pai, eu quero ser travesti. Ele falou, tá, tudo bem, você quer ser travesti, mas você sabe que tem as consequências, tem muita violência, tem a doença AIDS por aí, que tá empesteado. O meu medo, meu filho, é você sair na rua e as pessoas querem te agredir. Então ele se preocupava muito com isso, tá entendendo? Tanto que toda vez que eu saía da minha cidade, da casa do meu pai, para ir para outro estado, até mesmo para ir para a Europa, meu pai falava, meu filho, você vai para longe. Se acontecer alguma coisa com você, eu não vou poder chegar imediato. Eu não vou poder te ajudar assim na hora. Tá entendendo? Você estando aqui, se você der algum problema para mim, eu tô aqui. Rapidinho eu resolvo. Então, minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou. Hoje em dia eu tenho só 2 irmãos que sobreviveu, né? Porque eu perdi mãe, perdi pai, tudo nessa trajetória de vida, entendeu? Aí eu fui pra Europa, voltei, fui deportada. Fiquei lá um tempo, eu comprei uma casinha lá. Aí eu digo, vou dar uma volta em São Paulo. Aí eu tô aqui até agora. Faz 2 anos que eu tô aqui, dessa vez. Seus planos pro futuro? Meus planos pro futuro é viver bem, tranquilo. Curtir minha velhice na paz, entendeu? Tendo meu trabalhozinho, entendeu? Eu sou autônoma, tendo meu trabalhozinho, vivendo bem, entendeu? Porque eu não penso mais em ficar rica. Eu quero ficar rica em meio de prostituição, em meio de crime, não penso mais nisso. Eu penso só trabalhar, ter meu trabalhozinho, viver minha velhice sossegada, e é isso. Legal. O que você falaria para hoje? Né? Quais foram as maneiras, estratégias, ideias que funcionaram com você para lidar e superar os desafios que você enfrentou? Toda ação a gente tem que saber, antes de fazer a ação, a gente tem que pensar, né? Não adianta você, aparece tal situação para você enfrentar, você tem que pensar antes de enfrentar a situação para poder saber enfrentar ela com cabeça, né? Direitinho, para não dar nada de errado, né? É assim que eu penso. Tudo que aconteceu na minha vida, tanto cadeia, como Europa, como confusões que eu tive por aí no mundo
afora, eu pensei 2 vezes. Eu sabia das consequências depois, né? De tudo que eu vi na minha vida, eu sabia das consequências. E quem é você hoje, Márcia? Hoje eu sou uma pessoa tranquila, na paz, graças a Deus, tenho mais juízo, tenho responsabilidades, entendeu? Parei com coisas erradas. E eu sou a pessoa, eu só quero viver em paz, no meu canto, curtir minha velhice, até quando Deus achar que eu devo ficar aqui nesse mundo. A forma como o mundo tá hoje, se é assim, enfim, a gente vai vendo questão de violência, Sim. preconceito, viver em paz é um desejo, mas você acha que isso, assim, é possível? Não, possível é, porque tem. A gente chega a uma certa idade que acho que a gente sai de casa e a gente já vê aonde está a maldade está ali na esquina, você percebe. Eu percebo tudo, num olhar, numa atitude. Então, viver bem hoje em dia não é tão difícil como seria como era mais jovem, entendeu? Pela experiência, pelas situações que eu passei em vários lugares, seja na cadeia, seja em outro estado, seja na Europa, por ter passado por várias situações, eu já sei, coloquei o pé para fora, eu sei o que está acontecendo ao meu redor. Se eu ver uma maldade ali, eu já percebo o cheiro, o olhar, a atitude da pessoa, você percebe tudo. Então não é difícil hoje em dia mais eu saber viver, entendeu? Por isso que eu sei que o caminho da minha tranquilidade, eu sei por onde ir. Sim, muito bom. Você comentou que teve uma madrinha também, né? Hoje em dia você, enfim, chegou a ter, virar madrinha de alguém, né? Não virei madrinha de ninguém, não. Eu sou a madrinha que me criou quando minha mãe faleceu, ela me criou, entendeu? Mas eu fui começar a ter desejo por homem, aquela coisa, e ela contra, eu tive que sair de casa, tá entendendo? Mas ela foi sempre uma pessoa maravilhosa, sempre quis meu bem, queria que eu estudasse, não queria que eu fosse um homossexual, uma travesti, porque naquela época ser uma travesti era uma coisa assim de outro mundo, né? Ainda mais na família, meu Deus do céu. A minha família não queria aquilo pra mim, tá entendendo? Que sabia o que ia acontecer, que ia ter violência, que ia ter doença, entendeu? Na época eu passei toda uma travesti, a gente ia numa feira, o povo jogava peixe podre, fruta podre na gente. Hoje em dia a gente vai numa feira, normalmente as pessoas tratam a gente normalmente, porque hoje em dia também tem leis, né? Não pode agredir, não pode. Tem leis pra isso. Antigamente era uma zorra total.